Rádio Mega Brasil online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e também no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de um projeto ou ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o tema de hoje, gente, aqui no Making Off, é sobre o mercado imobiliário de alto padrão, né? Gente, olha, nós vamos conversar como é que é essa comunicação, né, com esse cliente, como é que, né? Só que, assim, hoje o papo é de um mercado de alto padrão, de um serviço que é oferecido, que é bem diferenciado, tá? Não é, assim, aquela coisa, assim, só o fato de locar e vender imóvel. É um negócio assim, muito diferenciado e a gente vai ter histórias incríveis aqui para falar para vocês. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo a empreendedora Miriam Romão, que ela é fundadora da Miriam Romão Business, que é uma empresa de negócios que engloba o mercado imobiliário, né, e oferecendo soluções sob medida para cada cliente, além da locação e da venda de imóveis nos mercados nacional e internacional. A Miriam, ela é graduada em Direito, ela é pós-graduada em Imobiliária, avaliadora de imóveis e perita judicial, além de possuir ampla experiência no setor imobiliário nacional e internacional. Suas principais especialidades incluem a avaliação de projetos imobiliários. Há mais de 20 anos, ela é intermediadora de venda e locação de imóveis e executiva em altos negócios. Ela tornou-se referência no mercado imobiliário, tendo contato direto com investidores de grande porte. Seja muito bem-vinda, Miriam. Muito obrigada por você estar aqui para esse papo, que eu tenho certeza que vai ter momentos emocionantes, não é mesmo? Obrigada a você pelo convite e, com certeza, quem estará nos ouvindo agora, meu boa tarde também, e vocês nunca ouviram o que vocês vão ouvir hoje. É uma coisa diferenciada mesmo. Obrigada pela oportunidade. Mas vamos lá, Miriam, vamos lá. Você é natural de onde? Eu sou mineira, sou de Sapucaí-Mirim. Sapucaí-Mirim. E antes da Miriam Romão Business, qual eram as suas áreas de atuação? Eu vi que você é direito, se não me engano, você também é formada em educação física, é isso mesmo? Também, descobriram, né? Conta. Então, com 18 anos, você vai fazer faculdade do quê? Você não sabe nem o que você quer, né? Aí eu falei assim, acho que eu vou fazer educação física. Aí eu terminei, mas eu vi no meio do caminho que não era. Aí eu falei, eu acho que é jornalismo. Aí pensei, não é também. Aí descobri que era direito. Aí depois de muitos anos eu entrei na faculdade de Direito com a intenção de ser uma magistrada. Eu queria ser uma juíza. Olha só. Aí desde o primeiro ano eu fazia o preparatório para a carreira de magistratura, de maneira tal que você fazia 5 anos em cada ano, né? Porque na magistratura o ano é 5 anos para estudar, né? E aí eu terminei a faculdade, mas ocorreu um episódio nos últimos 6 meses da meu término da faculdade, onde eu sofri um infarto. Nossa. Aí o meu médico disse assim, esquece a magistratura, você não passa no exame médico. Eu falei, ok, vamos ser advogada então, né? Aí fazendo estágio em vários escritórios, um deles versava sobre mercado imobiliário e também fiz na Caixa Econômica na área habitacional. E eu gostei muito do mercado. Eu achei muito interessante. E achei um desafio muito grande e vi também que dentro do mercado imobiliário, as nuances que eu via do mercado imobiliário eram assim, muito supérflua, muito engessada. As pessoas trabalhavam de uma forma muito engessada, não dava uma amplitude, uma abertura. E como o conhecimento que eu tive no direito era muito forte, muito grande, pelos anos de estudo, e aí eu comecei a estudar sobre o mercado imobiliário e, ao invés de tirar a OAB, eu fiz o curso do Cresce e tirei o Cresce. Olha que legal! Aí, em que momento que você funda a Miriam Romão Business? A Miriam Romão Business, eu comecei simplesmente trabalhando para alguns escritórios. Eles pediam para mim imóveis, eu ia à busca desses imóveis para eles, por eu ter uma habilidade de comunicação. Então, eu conseguia fazer levantamentos bons para as imobiliárias. E eu comecei fazendo isso.
Até um dia que eu cheguei numa porta de um prédio, que eu ia visitar um imóvel, tinha uma pessoa no portão desse prédio perguntando se tinha algum imóvel para venda ali. E eu estava indo fotografar o imóvel para venda. Aí eu falei, eu tenho um, mas eu nunca tinha vendido nada, nem alugado nada. Eu só levantava os imóveis. Aí ele falou, posso ver? Eu falei, pode. Aí ele entrou comigo, viu e falou para mim assim, eu quero comprar esse imóvel. Aí eu falei, você gostou? Eu fiquei toda nervosa. Aí liguei para o proprietário e falei assim, o senhor me deu a chave para tirar foto, mas eu vendi o seu imóvel. Aí eu fui para os trâmites, fazer tudo sozinha, não sabia fazer toda a parte burocrática, mas eu fui estudar, fui fazer. Eu sei que eu cheguei a finalizar isso. E com isso acontecendo, ele comprou esse apartamento, mas não era para ele morar, era para investir. E era um alto padrão. Tá. Aí ele falou para mim assim, agora, o dia que eu dei a chave para ele no cartório, ele pegou a chave e falou, agora aluga. Olha só. Aí eu falei, meu Deus. Aí tudo bem, eu segurei aquela chave gelada lá e falei, vamos alugar, né? Aí comecei a ver como fazia para alugar, aí eu fui aprendendo com aquela chave, fazer tudo. Que bacana isso. Aí eu aluguei e ele quando eu terminei de alugar, ele falou para mim, agora administra. Falei, uau! O que é administrar um imóvel, né? Difícil. Aí fui fazer um curso para administrar. Aí fiz um curso no Cresce de administração de imóveis e comecei a administrar. Aí ele me indicou para um, que esse indicou para outro, e foi indicando. Foram indicando por causa da qualidade e do diferencial do meu trabalho. Então, eu sou realmente numa locação, para você ter uma noção, depois eu conto esse episódio para você da Embraer, mas as pessoas demoram, às vezes, até 14, 15 dias para liberar uma chave para o inquilino. Eu libero em 24 horas. Então, eu sei um caminho que todos já deveriam saber, que facilita a vida das pessoas, principalmente dos altos executivos. Aí eu comecei a ter um número excessivo de locatários. Uma administração começou a ficar gigante. Aí um dia bateram na minha porta, lá no meu prédio. Aí a portaria disse, Miriam, tem um fiscal do Cresce aqui. Por isso que às vezes as pessoas recebem algumas coisas ruins na vida e elas não sabem o porquê. E eu costumo dizer, faça do limão uma limonada. Me denunciaram no Cresce, dizendo que eu estava administrando imóvel sem ter empresa aberta. Mas era um número muito pequeno que não alcançava. Mas eu recebi essa denúncia. Aí o fiscal foi em casa. Eu falei, ele falou, você administra? Eu falei, sim. Mostrei as pastas para ele, toda tranquila, tudo legalizado. Ele falou, mas você precisa tirar um CNPJ. É proibido administrar sem CNPJ. Aí eu falei para ele, o que eu tenho que fazer? Aí ele me deu todo o papel para poder fazer essa habilitação, né, no Cresce e também numa contabilidade. E aí nasceu Miriam Romão Business. Muito bom. Muito bom. Gostei muito. Uma denúncia. Uma denúncia, nasceu Miriam Romão Business. Eu agradeço muito essa pessoa que me denunciou. Eu não sei quem é, porque é anônimo, mas eu abençoo ele todos os dias, porque foi assim que eu nasci, na força. Mas vamos lá. Miriam, a gente já está terminando esse bloco aqui. Vamos para o próximo, né? Vamos fazer o intervalo, a gente vai para o próximo, que aí eu quero que você conte mais um pouco sobre o conceito da Miriam Romão Business, que você, na realidade, você descobriu um nicho de mercado aí, e, na realidade, uma série de serviços que você pode oferecer para esse mercado, que não é comum isso no mercado imobiliário, né? As pessoas só alocam e vendem imóveis, né? Mas a gente volta já, viu, para continuar esse papo aqui. Gente, aguenta aí, porque tem umas histórias bem interessantes, viu? Só um minutinho que a gente volta já. Elas me perseguiam. Falavam mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava, da cor da minha pele. E eu pedia para parar, mas não adiantava de nada. Fiquei tão desanimada que eu parei de cuidar de mim.
E eu comecei a me cortar. Então, quando eu descobri que perder ajuda não era vergonha nenhuma, eu fui lá. Aquilo era bullying. E tinha que parar. Então, eu fui até a direção da escola, porque eu sabia que eles podiam me ajudar. Eu contei tudo pros meus pais. E eles falaram que se isso acontecesse de novo, era pra eu falar. Para com isso. Eu não gosto. Isso não tem graça nenhuma. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu e os meus pais também. E eu nunca mais passo por isso de novo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo e não tem espaço para ele. A gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo a Miriam Romão, que ela é empreendedora e fundadora da Miriam Romão Business. E ela estava falando como é que nasceu a Miriam Romão Business, né? Mas vamos lá, então, Miriam. Eu queria que você falasse um pouco mais da empresa, né? Qual é o conceito? Como é que você pensou nisso? Que eu entendi até, quem ouviu o primeiro bloco realmente conseguiu seguir, né, a tua linha de raciocínio, né? Quantos clientes já atendidos? Fala assim, de uma maneira geral, assim, da Miriam Romão Business. Olha, eu vou falar primeiro do público do alto... O mercado do alto executivo de Tá. locação, Tá. Depois eu falo do investidor. Tá. O alto executivo, o que ele acontece? Ele chega, vamos falar principalmente da Embraer, que a Embraer é o meu público mais forte. Tá. Eles chegam, a Embraer dá X dias para eles de hotel, e eles, nesses X dias que eles têm que achar um local para eles ficarem. E eles são paralisados quando vai chegando, faltando 1 ou 2 dias para eles saírem daquele hotel, a ficha deles não foi aprovada ainda. Aí eles chegam lá com a unha na cabeça, na Embraer, falam, nossa, eu não sei o que eu faço, eu vou ter que ficar no hotel. Aí um deles lá, um dia chegou para ele e falou, você já falou com a Miriam Romão? Aí ele falou, quem é a Miriam Romão? Eu falei assim, ela tira você na mesma hora do hotel, liga para ela. Aí eles ligam para mim, se eu tenho algum flat ou algum apartamento já dentro das condições que ele precisa, a demora é só fazer a parte burocrática, que eu demoro no mínimo 2, 3 horas só para fazer, e faço o check-in dele e ele já entra imediatamente. Essa é a facilidade que eu dou. Por que eu dou essa facilidade? Porque o mercado ele é bem simples de trabalhar, só que a burocracia e a parte engessada das empresas, elas não saíram com toda essa era de comunicação. Eu mando um e-mail, mando um WhatsApp para aquela empresa, para aquele condomínio, falando, é uma liberação que eu preciso imediata, porque é um alto executivo, ou é um estrangeiro que acabou de chegar, e eu preciso colocá-lo aí. Aí, eles habilitam. Então, é simples. É uma questão de ter um jogo de cintura e querer atender esse público. Então, esse é o que acontece também. Uma vez eu recebi um executivo da Bahia, eu já sabia que ele era da Bahia, pelo DDD e pela conversa também, pela fala, né? Aí eu já deixei dentro do flat dele uma cuscuzeira, que eu sei que ele gosta de cuscuz, já deixei uma cafeteira que eu sei o tipo de cafeteira que eles gostam. Então, eu tenho a italiana, eu tenho a comum, eu tenho a doce gusto, eu tenho todas as cafeteiras. Cada um tem um gosto. E eu tive que fazer um estudo de mercado para saber como agradá-los. E quando eu recebo eles nos flats, nos apartamentos, eles têm alimentação e frutas da época para 7 dias. Porque eles estão chegando, eles não sabem onde é supermercado, onde é uma frutaria, não sabem. Então, eu deixo eles tranquilos, abastecidos, por 7 dias. E isso aí é um diferencial. Porque ele vai chegar numa coisa crua, não tem nem água? Não. Eu me coloquei no lugar deles, eu chegando. Falei, o que eu preciso? Preciso tomar uma água, preciso tomar um leite quente, um café, um cappuccino. Aí eu fui imaginando tudo e fiz isso a uma parte da minha empresa, que é um recebimento dessa forma que eu faço com eles. E me diz uma coisa, você faz assim perguntas para esse executivo, do tipo, eu vi que você, não, eu coloquei frutas para eles por uma semana, água e tal, porque eu me coloquei no lugar deles. Mas você pergunta para eles o que eles querem, além do que você acredita, ou, de repente, pelo fato, por exemplo, como você falou do executivo que veio da Bahia, você sabe que ele gosta de cuscuz, então por isso você colocou uma cuscuzeira.
Então, você pergunta para eles o quê? Você faz algum tipo de pergunta para eles para saber o que eles querem ou não querem? O que eu faço é o seguinte, eu estudo, analiso ele, eu deixo ele falar bastante, Tá. aí, em cima do que ele me falou, eu vou nas entrelinhas deles e faço as perguntas pertinentes. Por exemplo, uma vez eu recebi um rapaz do Canadá, que ele ia passar 60 dias aqui com a família, e os parentes deles moram aqui em São José dos Campos. E ele falou para mim, Miriam, eu gostaria de recebê-los em casa com um brunch. Ele ia chegar tarde. Eu falei, ok, eu faço para você. Ele não, ele só falou. E eu falei, eu faço para você. Como que ele ia fazer esse brunch chegando de viagem? É É uma verdade. coisa lógica, óbvia. Claro. Aí eu liguei para uma pessoa que é um parceiro meu de buffet, falei para ele, faz um brunch para mim, para 12 pessoas. Uhum. Aí ele chegou, estava lá o brunch, tudo pronto, tinha um garçom lá, tudo arrumado, mesa posta, e ele chegou e ele falou assim, uau, nunca vi isso em toda a minha vida, eu ando pelo mundo. Ai, que legal. E isso é muito gratificante. Com certeza. É muito pouco que você faz para eles, para ter depois uma indicação. Eu Nossa, trabalho com indicação. muito legal mesmo. Além de imóveis para alugar para executivos, você também busca também imóveis para outro tipo de ocasião, né? Festas Por exemplo, corporativas, casamentos. Você tem histórias para contar que de repente tenha acontecido algo inusitado, ó, alguém que pediu alguma coisa que você falou assim, nossa, como é que pediram isso para mim? Como assim? Tem alguma história assim desse tem. tipo? Tem um cliente meu que ele estava em Paris, é brasileiro, estava em Paris, ele chegou aqui e eu recebi ele com toda aquela pompa que eu recebo mesmo e ainda dou para eles, é completo, com internet tudo, e dou de graça para eles uma faxineira por semana, então ela vai lá, faz toda a limpeza, o aparato para eles. E ele chegou e falou para minha faxineira assim, eu gostaria de fazer uma festa de aniversário para um amigo meu, de surpresa, e ele é ciclista. E você sabe alguma coisa? Você pensa? Falou para mim a faxineira. Aí ela chegou e me contou. Aí eu, na hora, eu já desenhei toda a festa na minha cabeça, com bicicleta na entrada, com um monte de medalhas, identificando que ele tinha ganho muitas medalhas. E eu mandei um projeto para ele. Ele ficou alucinado. Ele falou, mas como assim? Eu falei, é uma festa, você não quer? Aí eu fiz uma festa de ciclista para ele, onde o bolo era do formato de uma bike. Tudo ele era triatlon, então eu fiz as 3 modalidades de docinhos personalizados, ele nadando, correndo. E você é ciclista também, né? Eu sou também ciclista. Aí também é eu ciclista. já juntei tudo, falei, o que eu gostaria para mim? Olha que legal, muito legal isso. Aí eu fiz uma festa para ele, consegui um local, um espaço bacana aqui no Aquários, chamei um decorador meu de São Paulo, que faz todas as decorações para mim, fez a decoração, foi inusitado, foi uma festa fantástica mesmo. Foi feito para apenas 20 pessoas, mas assim, para mim era como se eu estivesse fazendo para 1000. Foi maravilhosa a festa. Esse é um dos casos curiosos que eu tive. E agora eu vou falar um pouquinho para você do meu investidor. O investidor, ele é uma pessoa que ele vai para o mercado e depara-se com milhões de corretores famintos por pegá-los. Sim. Eu não chego assim. Eu chego para ele e digo assim, o que você quer e o que você não quer. Tá. Aí ele fala o que ele quer e o que ele não quer. Tá. Eu pego aquele papel que eu escrevi tudo e vou definir o imóvel que ele quer comprar. E eu peço para ele uma coisa que ninguém faz. Até fica a dica para fazerem, porque o mercado é muito grande. Eu peço exclusividade de 30 dias para achar o imóvel. Ah, legal. Eu quero falar, eu digo para ele, pergunta por quê? Para eu não correr o risco de pôr no N corretores, N auxiliares para achar o imóvel e chegar para ele no final desse tempo e ele falar, já comprei. Sim. Falei, não. Toda semana eu dou um feedback para ele dos números de que eu achei para ele, se ele já quer começar a visitar. E no final de 30 dias, ou eu fecho com ele, ou eu peço desculpas por não ter encontrado o imóvel para ele. Então, esse é um trabalho que eu faço com os investidores que estão
coitados da classe no mercado. Por quê? Porque eles começam a procurar, não dão retorno para os investidores. Uns chegam a desligar o celular porque eles querem retorno. Então, ouvindo tudo isso deles, eu tracei essa meta de pegar o investidor que quer comprar e falar para ele, você fica só comigo 30 dias. Eu vou dar um imóvel para você. A probabilidade de não dar é muito pequena. Vamos falar em 10%. 90% eu acho. Bacana. E continua o negócio. Mas vamos lá. Vamos fazer mais um intervalo. E a gente volta já já, porque eu quero que você continue falando como é que é esse teu processo de busca de imóvel, do imóvel que é aquilo que de repente o cliente está querendo, o executivo está querendo. E, gente, ela também já negociou uma ilha. Ela vai contar isso para a gente, viu? Só um minutinho que a gente volta já já. Laerte primeiro. Você falou que a Chiclete foi uma coisa de uma equipe e de uma época. A Circo Editorial é a história de uma equipe e de uma época. Já existiam experiências de gibis nacionais. Toninho queria uma espécie de elenco de personagens politicamente incorretos, mal comportados, não aquela coisa assim, sabe? Disneylândia. Essa revista do Toninho Mendes também tinha mulher pelada, tinha fotos, tinha fotonovela. Queria uma gostosa transgressora. A minha bunda foi muito importante nos anos 80. Era muita viagem, era o tempo inteiro inventando coisas e produzindo. A Circo ela é um dos melhores retratos do período de redemocratização do país. Então a Circo ela acaba contaminando o comportamento e o humor que se fazia naquela época. O que eu acho até meio ridículo. Você está me tratando historicamente com uma tal importância, entendeu? Eu acho isso uma palhaçada. Você vai ver. A gente está voltando aqui com o último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo a Miriam Romão, que ela é da Miriam Romão Business, né? E o papo hoje aqui está focado no mercado imobiliário de alto padrão. Miriam, diz uma coisa, como é que é o processo de encontrar esses imóveis, né? Encontrar e adaptar, né? Porque você acaba adaptando também esse imóvel de acordo com a pessoa, né? O investidor ou mesmo quem vai estar fazendo a locação desse imóvel, né? Aqui, das coisas que ele quer, o mínimo que ele quer, né? Como é que é esse processo? No caso da locação, eu faço um estudo dele enquanto ele fala comigo e faço uma triagem e eu já consigo detectar de que local que ele é do país ou do estado aqui do Brasil e eu já sei como adequar para ele um apartamento, um flat para ele morar. Isso aí é simples para a gente. O mais complicado para mim foi identificar o comprador de alto padrão, porque ele chega para mim muito cansado de estar buscando coisas que ele não está procurando. Ele fala que ele quer um determinado imóvel e aí os profissionais começam a levá-lo por imóveis que ele não quer. Então, eu criei um que você quer e o que você não quer. Uhum. Aí ele traça para mim o que ele quer e o que ele não quer, eu faço um mapeamento dos imóveis que eu tenho e levo ele dentro da perspectiva dele. Eu peço 30 dias para ele, para buscar esse imóvel, e dentro desse espaço de tempo, eu vou dando feedback para ele, mostrando as possibilidades para ele. Geralmente, a gente fecha em menos de 30 dias esses imóveis. E é 10% de negativa que eu tenho de não achar. É muito pouco a possibilidade. Então, o que eu digo para você é que o investidor, não só o investidor, como aquele que está chegando para alocar alguma coisa na nossa cidade, ele chega com perspectiva de fixar a residência depois. Então, eu coloco ele temporariamente e depois vou procurando. Ele não conhece a cidade, ele precisa saber aonde ele quer morar, não necessariamente aonde eu coloquei. Então, eu deixo ele nessa tranquilidade, aí ele fala, Miriam, eu quero, por exemplo, Urbanova. Pronto, já sei o que ele quer. Aí a gente encerra o contrato dele e ele vai para o local que ele quer definir para trazer a família dele. Geralmente trazem a família. Então, no caso de locação é isso, de investidor, eu digo que eles chegam para mim extremamente cansados da busca e eu falo, descanse.
descanse, dá para mim o seu perfil que você vai ficar só tranquilo recebendo. E eles ficam muito contentes, porque eu não mostro nada do que eles não querem. Tá, agora me diz uma coisa. Eu imagino que um executivo de alto padrão, ele é uma pessoa muito ocupada, ele não tem como ficar correndo atrás de coisas do dia a dia, né? A Miriam Roman Business tem algum serviço ou pretende ter algum serviço para estar assessorando esse executivo no dia a dia dele? Olha, você fez uma pergunta muito linda, hein? Porque em agosto agora estará sendo inaugurada em São José dos Campos o lançamento da Miriam Roman Business, que é a anfitriã. E o que é? A anfitriã é uma empresa que nasceu para auxiliar os altos executivos. O que acontece? Ele quer pregar um botão, ele quer hidratar a sua jaqueta de couro, ele quer uma personal organizer, ele quer uma personal concierge, ele quer uma alimentação vegana, uma natural ou uma alimentação comum. Nós temos todas essas alimentações para ele entregue semanal. Dentro do cardápio que nós oferecemos para ele, nós temos especialista em tudo. Então, a anfitriã chegou para poder sanar essa lacuna que os altos executivos e executivas têm. Você precisa fazer uma unha, um cabelo, uma maquiagem fora de hora? Liga para a anfitriã. A anfitriã vai mandar a profissional até o seu local para atendê-lo. Em 3 idiomas, todos os profissionais nossos falam 3 idiomas. Então, nós temos tudo isso, a anfitriã está vindo para auxiliar essa lacuna que tem no mercado. Nossa, fora do horário. A pessoa fala, mas eu quero 7 horas. Temos. Mas eu preciso às 11 horas fazer a barba. Temos. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora vamos lá, Miriam, qual que foi o projeto imobiliário mais audacioso que você fez? Olha, esse projeto é um dos mais audaciosos mesmo, que é uma montanha em Campos do Jordão, que ela é a montanha mais alta de Campos do Jordão, que o judeu chegou para mim, ligou para mim e falou, eu tenho uma montanha em Campos do Jordão e eu tenho um sonho de fazer mini castelos em cima dela. Aí eu falei, uau, vamos lá, né? Aí eu fui lá na montanha, realmente você vê 360 graus, você vê o Mona, a Pedra do Baú, e você vê Campos do Jordão, vê o vale todo dessa montanha. E a gente está terminando um projeto desses mini castelos que ele quer fazer, que ele se inspirou lá em Portugal, e a gente já está com o projeto quase aprovado. Então, esse é um projeto mais audacioso que já veio nas minhas mãos. Com certeza. E estamos caminhando. Ok, agora me diz uma coisa, foi o que anunciei no final do bloco, né, que você até já negociou ilha. Como é que é isso? Como é que chegou isso para você? Conta isso para gente. É um investidor lá de fora, ele ligou para mim, e 2 momentos, tem a ilha e tem um outro também, que é importante falar dele. Primeiro eu vou falar desse aí, é o maior perfumista que existe no mundo, é o Jean-Pierre. O Jean-Pierre mandou um auxiliar dele aqui no Brasil me procurar para vender um espaço dele lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei, mas quem é Jean-Pierre? Na hora nem liguei. Miriam, ele é o maior perfumista que existe no mundo, ele mora na França, e eu tive o privilégio de ser procurada por ele para poder vender o espaço dele que ele tem em Búzios. E eu estou vendendo esse espaço dele em Búzios, que dá uma bela de uma pousada, e isso aí também está nas minhas mãos. Mas essa ilha foi um investidor que mora nos Estados Unidos, ele é brasileiro, e ele soube da minha pessoa também, através de um outro cliente, e ele me deu uma ilha para vender na Ilha Grande. Ela tem exclusividade de venda comigo, e ela estava sendo, inclusive, negociada por uma pessoa, mas aí com a mudança desse nosso governo, ela deu uma parada na negociação, mas ela está bem evoluída e nós estamos vendendo essa ilha, que é lá em Ilha Grande, onde dentro dessa ilha também está o nosso apresentador de TV lá, o Luciano Huck, ele é dono da metade da ilha e a outra metade está comigo. Olha só! É muito interessante. Chegam coisas assim maravilhosas para mim. Muito interessante mesmo, hein? Muito interessante, muito bom mesmo. O que eu quero deixar claro, e uma dica para as pessoas é o foco. Tudo é foco.
você tem que ser focado no trabalho, porque quando você foca, o universo automaticamente ele já conspira a seu favor. Porque as pessoas querem mulheres focadas, querem homens focados. Não é aqueles que dão tiro para todos os lados. Esse não chega a lugar nenhum. Agora, quando você é focado, aí você consegue atrair até você aqueles a qual você se dispõe a atendê-los. Não, inclusive, até vou fazer um comentário aqui, que eu não falei na apresentação, mas eu sei, você também é palestrante, né? Palestrante de superação, inclusive até pelo que você viveu, né? Sim, muito forte. Muito, hoje não dá para falar. Muito legal isso. Mas vamos lá, Miriam, quem quiser falar com você, quiser te conhecer, quiser saber do teu trabalho, quiser ser investidor, né, para falar com você, quais são as formas de contato? Olha, eu vou ter que falar uma coisa que eu não sei se está na pauta, mas eu não posso deixar de falar. Diga! Eu demorei 15 anos para que uma agência de publicidade entendesse quem era Miriam Romão Business. Não. Todo mundo chegava para mim com aquele site cheio de quadradinho de imóveis. Sei, eu falei, não, eu sou o business, eu vendo hotel, eu vendo áreas para construir resorts, eu vendo ilhas, eu não sou os quadradinhos apenas, eu sou mais que isso. E eu fiz vários sites e não conseguiram evoluir. E eu encontrei uma pessoa apenas, o nome dela é Arthur. Ele foi a única pessoa que sentou comigo na mesa, olhou nos meus olhos, falou, eu sei o que você quer. Falei, eu não acredito, mas traga para eu ver. E ele acertou. Ele é o profissional. Eu admiro demais e indico muito. Não, inclusive, gente, eu já vou falar. Eu vou entrevistar o Arthur, tá? Vocês vão conhecer o Arthur, vão conhecer o trabalho, inclusive o trabalho que ele fez, que ele está fazendo, na realidade, para a Miriam Romão Business. Não é isso aí? Através do site que o Arthur fez, miriamromãobusiness.com.br. Através desse site você me encontra, lá você pode colocar o que você quer. Também tem uma assessora na área do Instagram, que eu não sei se pode falar o nome, mas... Pode, por favor, fale todos os nomes. Que é a Luciana Tieno, que foi uma indicação do Arthur também, que do Arthur só pode vir coisa boa, né? E eu tenho essa social aí, que é uma mulher fantástica, que está fazendo um trabalho maravilhoso dentro do que a Miriam Romão Business desejou a vida toda. Eu sou muito grata a Deus por ter mandado essas duas bênçãos na minha vida. Através do Instagram também, e do meu telefone também, no meu telefone da empresa, que pode ser o meu particular também, que já misturou tudo. Uma vez uma psicóloga falou para mim que eu era um avatar, falei, não, é ela, é aqui, é ali, é a mesma coisa. Qual que é o número do telefone para as pessoas? O número do telefone? É o 12 98204 6004. 12 98204 6004. Muito bom. O da anfitriã em breve vai sair, tá? Depois que nós inaugurarmos, aí vocês vão ter o número da anfitriã também. Muito bom. Miriam, muito obrigada. Foi um papo muito legal. Tenho certeza que a gente poderia ficar horas aqui conversando. Muito mais. 1000 histórias que você deve ter, né? 1000 histórias para contar. Mas vamos lá. O Make-Off está acabando agora, mas eu tenho um recado para passar para vocês. É uma pena mesmo, porque a gente poderia ter conversado muito. Quem quiser acessar o Make-Off na rádio, entre em www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver programa novo, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Miriam!